frescura. Estou falando com o André Midani. Pode ser, eu também não sei. Diziam que você era francês aqui no Brasil. Midani. Por causa então seria Midani. Só que você é oriental, né? Exatamente. Asiático. Não, eu sou da Síria. Síria. Mas peraí, Síria é Oriente Médio. Síria é Oriente Médio, mas é nas margens do Mediterrâneo. Exatamente. Religiões lá, quer dizer, são católico, bom, não, quer dizer, tem maronita, sírio, porque a Síria era confundida com o Líbano. Quer dizer, a Líbano é um monte que tinha uns sírios lá em Porto Alegre, que eram amigos do meu pai, que diz assim, os libaneses eram uns vagabundos que se caraptaram num monte lá. Não, a história é a seguinte, o Líbano pertencia à Síria. E em 1925 ou 30, alguma coisa assim, os franceses que ocupavam tanto a Síria quanto o Líbano inventaram o Líbano como um país diferente da Síria para proteger os libaneses cristãos. Cristãos que tinha os ortodoxos e os maronitas. Exatamente. São Marum foi um santo que, de certa maneira, adaptou os ritos católicos aos costumes daquela região, do Oriente Médio. Agora, na Síria, é um país majoritariamente muçulmano. Tem sunis e xiitas, mas a maioria suni. E aquela disputa entre sunis e xiitas há séculos e não acaba. E tudo isso por causa da filha do Maomé, que os xiitas consideram como um personagem importante e que os sunis não querem. Não consideram. Ou talvez pode até ser ao contrário, eu já não sei mais. Sim, pode ser também. Mas enfim, essa é a pedra do desentendimento entre o Iraque e o Irã, hoje, né? Entre o Irã, Iraque, Síria, enfim, Palestina, é tudo um problema entre sunis e xiitas. Você veio para o Brasil há bastante tempo. Você já muito tempo. Eu já te considero brasileiro, eu te vejo por aí, tanto como vários amigos que eu tenho que eu conheço há menos tempo que te conheço. Eu tenho passaporte brasileiro hoje em dia. Eu voto, eu participo da vida política ou pública. E você veio para cá, o teu negócio, quer dizer, o teu universo era um universo musical, né? Já eu trabalhava em disco na França. Que o Brasil é um país que exerce forte atração sobre as pessoas ligadas à música. Né? Isso aqui, a música aqui é uma coisa eu fui uma coisa que é religiosa, não pode dizer. Profissão de fé, Chico Buarque, profissão de fé, aquele abraço do Gil, profissão de fé, todas essas coisas. O Gil, aquele abraço, foi quando ele saiu do Brasil exilado. Exatamente. Ele deixou aquele abraço pro Brasil, porque ele foi obrigado a se retirar. Eles foram presos, ele e o Caetano, na Operação Bandeirantes, onde eu fiquei depois, inclusive. Só que eu não quis sair do Brasil. Eles tiveram que dar um refresco. Exatamente. E aí, eu acho que eles viajaram, a minha memória, eles viajavam sábado de noite para a Inglaterra. Na quinta e na sexta anterior a isso, me pediram um estúdio que eles estavam querendo gravar alguma coisa. E gravaram aquele, o Caetano de London, ele gravou aqui, né? Não, London, ele gravou lá. Foi lá. Então, o que foi gravado aqui? Aquele abraço. Aquele abraço, só. Quer dizer, só não, é uma alô, moça da Portela, aquele abraço, não, da favela, aquele abraço, todo mundo da Portela, aquele abraço. Não, a Bahia já me deu régua e compasso, meu caminho pelo mundo, eu mesmo traço. Não, foi histórico isso. E a gente arrumou para que as estações de rádios recebessem a fita do aquele abraço na mesma hora que eles estavam decolando. Ah, que bonito, ficou uma despedida então, legítima. Rio e São Paulo, ao mesmo tempo, pá, meteram a música a hora diferente, mas enfim, de sábado de noite. Quando foram... Eu me lembro que houve uma coincidência que ficou realmente carimbada essa despedida como uma coisa dentro do tempo exatamente da partida e da despedida.
Ficou muito bonito aqui. Foi uma coisa muito bonita. André, quando você chegou aqui no Brasil, a Bossa Nova já existia? Não formalmente, não. Ah, não tinha tido nem esse nome? Não tinha esse nome, não tinha nada. A Bossa Nova começou a existir, de fato, pelo aparecimento da turma do Menescal, Carlos Lira, Oscar Castroneves, etc., por um lado. E por outro lado, a chegada do João Gilberto e do Tom. O Tom não era o mesmo percurso, mas enfim, em termos de história... Mas gente... Chega de Saudade, por exemplo... Digamos, 58. 58. E foi, quer dizer, Chega de Saudade tinha sido gravado pela Elisete com o violão do João naquele disco, Canção do Amor Demais. Certo. Que até tem um sambinha que fala assim, Nascimento Silva, 107, você ensinando para Elisete. Que era o... Memória. Que eu não, isso é... Não, é que eu decorei a música. Não, certo, eu estou dizendo memória maravilhosa. Obrigado. O Tom tinha um apartamento que ele morava com Tereza na Nascimento Silva 107. Exatamente. Depois eu conheci porque uma comadre minha, uma comadre minha mesmo, é madrinha do Tomás e eu era madrinha do padrinho do filho dela, a Carmen namorou o filho do Tom. E que estava morando nesse apartamento. Que deu nascimento à música Corcovado, né? Do Corcovado, da minha janela vejo o Corcovado. Daquele apartamento. Daquele apartamento. Aí se enxerga mesmo o Corcovado. Mas é isso, então cheguei eu, fim de 55, e a coisa que mais me interessou naquela época é que não havia música brasileira para a juventude brasileira. Naquele momento, antes da Bossa Nova. Eu andava falando isso, mas como é que é possível, uma vez que o maior público de uma companhia, ou das companhias de discos, sempre foi o elemento juventude. E naquela época já era isso, porque Elvis Presley estava estourando. Na França tinha o Johnny Hallyday e a Sylvie Vartan. Tinha Johnny Hallyday. Foram casados? Foram casados, sim, por alguns anos. Tinha a Juliette Gréco, que era naquela época... Juliette Gréco era existencialista, era música existencialista. Exatamente, então você tinha Prévert, como aqui você tinha Vinícius, que tinha no mundo inteiro, Jacques Prévert. Jacques Prévert. Eu sempre achei que Prévert e Vinícius tinham um ar de família entre os dois. Não vou dizer que um tinha influência sobre o outro, longe de me dizer isso. Mas é uma coisa assim, gostosa. Há identificações, sei lá, se são espaciais, se são... Porque, por exemplo, há uma identificação muito grande dos contos de Guy de Maupassant com Machado de Assis. É isso mesmo. Sempre se identifica isso, eles não se conheceram. Nem sequer trocaram correspondência. Exatamente. E Prévert e Vinícius, é estranho, porque o Prévert era muito... Era um belo dramaturgo também, inclusive tem uma peça. Claro, fez cenário de cinema, para cinema, enfim, tudo. E tinha senso de humor. Ele tinha senso de humor. E como o Vinícius, cultuava muito o amor. E além das coisas do Vinícius, chegava a ser um contestatário rigoroso. Né? Mas enfim, tinha um ar de família aqui, eu achei tudo. Você associa os dois? Sempre eu tive essa... Eu tive várias associações. Porque assim. Agora, quando você falou em Prévert, você percebeu que eu tive um espanto, porque eu não identificava. Pensa um pouco. Dessa maneira, mas eu acho uma boa ideia. Talvez um paralelo. Tem um paralelo aqui para uma pessoa que saiba entender esses talentos melhores do que eu. A minha associação é absolutamente intuitiva e emocional. Ou seja, adorava eu Prévert, passei a adorar o Vinícius quando eu conheci. Eu acho que tocava em mim as mesmas, não as mesmas cordas, mas quase que as mesmas cordas. Sim. Mas, para voltar então à tua pergunta sobre o início da Bossa Nova... a minha curiosidade é saber, porque você sempre esteve ligado aos movimentos musicais brasileiros e
E também, quer dizer, tem um aspecto, principalmente da música popular, que o pessoal que faz música em geral, naquela época pelo menos, não tinha o vínculo com as gravadoras, com a indústria, eles não tinham. Exatamente. Só que naquela época, os dirigentes de companhias de disco eram engenheiros ou eram administradores, porque, historicamente, era importante proteger os ativos fixos das companhias de disco. Isso era o mais importante. O estúdio, o depósito, a fábrica. E o artista era uma pessoa que estava aqui do lado para gravar. Era matéria-prima. Mas era a matéria-prima que eles, esses dirigentes, não cultuavam, não... Era uma outra... Não beneficiavam. Não beneficiavam. Hoje, a coisa está bem mais... Está bem diferente, né? Você pode gravar hoje um CD na cozinha, sem nenhum tratamento, etc. Quer dizer, você tem muitos artistas, como o Fagner, por exemplo, que virou produtor. Atualmente a coisa já misturou um pouquinho. Não, muito. Mas naquele tempo que você está se referindo, o artista era um sonhador romântico, que estava por aí, que não fazia conta. Exatamente. Né? Você tem um belo exemplo, numa época um pouco mais recente, do protótipo do artista daquela época, com talento, é o Edu Lobo. Edu Lobo compunha, ia para o estúdio, gravava e voltava para casa sem sequer se molestar com os destinos do trabalho dele. Hoje em dia é uma coisa impensável. O artista grava, produz, grava, lança o disco de uma maneira ou de uma outra e vai na estrada para trabalhar o seu disco. Tanto isso é uma mudança importante que eu me lembro nos anos, vamos dizer, 73, 74, quando o Gil, que foi o primeiro, subia num palco e dizia a seu público: compre meus discos. Chocava naquela época. Hoje, como você disse, mudou muito, tanto na gravação quanto na postura. Isso é um restaurante bonito. Você vê mesmo um personagem como o João Gilberto, cujo sucesso foi avassalador no mundo inteiro, ele foi uma pessoa que também ficava muito em casa, não queria muito se expor aos meios de comunicação. Até hoje não, ele é misântropo, né? O João Gilberto é misântropo. É misântropo. Ele, inclusive, desencontra os horários, ninguém sabe. Até sabe-se onde é que ele mora, mas nunca ninguém vê. Mas enfim, a gente deve agradecer ao João pelo talento que ele tem e não olhar o resto. Ele mudou muitas coisas, né? Tem aquele disco dos Doce Bárbaros, por exemplo, tem um momento que eles cantam, os quatro cantam igual ao João. Sem dúvida. Aquilo é até uma coisa generosa da parte da Betânia, a Gal, o Caetano e o Gil, os Doce Bárbaros. É até uma coisa generosa, uma espécie de agradecimento ao cara que ensinou eles a dividirem e cantar de uma maneira diferente. Dizem que ele ouviu o Chet Baker, assim, e tal. Não me parece que seja a mesma coisa, não. Não tem nada. Claro que tem a coisa meio sussurrada, meio sem o cristal do cantor lírico, que invadia muito a música popular, faltava a confessional, etc. Mas isso eu acho que é uma identificação, como você identificou o Vinícius com Jacques Prévert, como eu identifiquei o Guilherme Maupassant com Machado de Assis. Exatamente. Eu acho que é uma identificação, no mesmo momento histórico, eu acho que é uma sincronicidade, que aparecem coisas muito semelhantes ao mesmo tempo, como o avião que foi inventado tanto em Paris pelo Santos Dumont, como pelos irmãos Wright, e parece que foi simultâneo. Tem a coisa simultânea, sincrônica. Toda razão. Então, quando eu digo que o João Gilberto mudou muitas coisas, talvez eu esteja me referindo ao fato que ele teve a sensibilidade de perceber que já havia uma coisa nova no ar. E ele era o representante dessa coisa. Você vê, houve um momento onde o João desabrochou. Foi entre o Chega de Saudade com a Elisete Cardoso,
Como? Não, Amor Demais, exatamente. Aonde ela ainda não tinha, como é que eu diria, não é feito, não é aperfeiçoado o que seria a batida de violão com a qual ele chegou em 58. Houve lá, por parte do João, uma evolução. Quando uma coisa notável do João, quando se diz ele mudou muita coisa, ele não é somente musicalmente, comportamento dentro do estúdio. A primeira vez que aconteceu no Brasil de um artista gravar 13 vezes a mesma canção até se dar por satisfeito, foi João Gilberto no Chega de Saudade, porque até ali os artistas entravam dentro do estúdio. Valeu, tá gravado, tá gravado, foi. Né? E naquela gravação, assim como nas outras, houveram momentos de alguma agressividade do João para com o Tom. De alguma agressividade. Não sei se a palavra agressividade é a palavra correta, mas enfim, havia aspereza. Então, o João sempre, desde o início, quando era João Ninguém, já tinha essa postura embutida dentro dela. João de nada, Maria. Maria, ele era João de nada, né? Porque parece que o lance do João era minimalista, né? É minimalista. Continha, imagina, o minimalismo é bem recente, né? Mas já continha uma proposta minimalista. Peraí, o João, em 58 e 50 anos de carreira, deve ter um repertório oficial, né? Quer dizer, que ele canta, de não mais de 60 músicas. E digo 60 para não me equivocar. É um repertório muito pequeno. E aí tem a ver com o minimalismo do qual você fala, é que ele fica reestudando, até chegar de saudade, talvez, buscando ali outros caminhos. Minimalismo, isso. Minimalismo. Sem fim. Você tem toda a razão. É a melhor descrição do João. Bom, mas querendo assim, botar assim uma medula nessa história. Quer dizer, depois teve outros movimentos. Tropicália. E você, como ligado sempre à indústria cultural, deve ter tido contato íntimo com cada uma dessas coisas. Por exemplo, a Jovem Guarda. Jovem Guarda, eu não estive tão perto da Jovem Guarda, porque naquela época eu estava muito, podemos dizer, ocupado com a Tropicália, ocupado com Elis Regina, com Jorge Ben, com uma outra, o que se chamou MPB, com Chico e os tropicalistas, Elis, Jorge, Erasmo, que eu contratei, e que fez uma carreira maravilhosa depois. Mas eu estava assim, com os tropicalistas, por exemplo, com Maria Bethânia, com Chico, eu tive uma certa intimidade. Apesar de que o fato de dizer, no caso, né, um dirigente de companhia de disco é muito amigo dos seus artistas, é um lado com o qual eu nunca concordei tanto. Eu acho que, em vez de amizade, se deveria dizer confiança e dedicação para servir bem ao artista. Isso é até mais importante que uma amizade de relações públicas, que você está interessado, que o artista goste de você porque você é uma pessoa legal, bacana. Porque você, a melhor consagração da tua relação com o artista é que ele saiba que você não mente a ele, que ele saiba que você vai pagar o que realmente ele merece ser pago, o que ele tem direito de ser pago, e que quando ele precisa de um conselho, pode vir bater na tua porta. Enfim, esse tipo de coisa. André, quando eu me referi ao Jovem Guarda, eu estava querendo dar um exemplo de que depois da Bossa Nova, inclusive frequentemente simultâneo, surgiram outras coisas, por exemplo, a Jovem Guarda. Importantíssimo. Mas veja bem,
foram os tropicalistas que deram passagem para a Jovem Guarda, para as guitarras. O primeiro foi o Caetano, que tinha os Beach Boys, aquele disco que ele fez com os Mutantes, Tropicália. Claro. Que ele botou os Mutantes com guitarras elétricas, e quem liberou isso foi exatamente os tropicalistas. Exatamente. Você se lembrará, talvez, que houve, pelo pessoal da Bossa Nova, mais tarde, movimentos de passeio na rua, com cartaz dizendo abaixo a guitarra elétrica. Lembra essa história? Mas o Caetano sempre foi um sujeito que teve muita coragem, assim, de levantar a bola de quem... tá todo mundo esculhambando, mas eu acho bom. Tanto que a primeira homenagem que fez a Roberto Carlos foi ele, né? Exatamente. Foi o nosso... Como 2 e 2 são 5, né? Exatamente. Foi isso? É isso. E o Roberto fez para ele embaixo do caracol e dos seus cabelos. Exatamente. André, quer dizer, voltando à ideia de dar uma certa medularidade, já percebemos que você participou não apenas, que você estava presente e participante não apenas da Bossa Nova, como de uma série de movimentos que eu considero todos muito positivos dentro da evolução da música popular brasileira. Segundo a sua ideia de que não havia música para jovens. Sempre persegui isso. Sempre. Tanto quanto em 80, 82, eu fui me interessar pelo rock brasileiro. E esse rock brasileiro eram os Titãs, eram o Ultraje, com essa música inacreditável que eles têm. A gente somos inúteis. Nós somos inútil. A gente somos inútil. Inútil. Quem é o Ultraje a Rigor? É o Ultraje a Rigor. É o Roger? É o Roger, exatamente. Então eu estive com eles, Bom, depois a gente veio o Lobão, exatamente. Mas, quer dizer, esse rock dos anos 80 já. Exatamente, quer dizer, também ali eu estava... Quer dizer, como talento individual subjetivo, assim, tem o Lobão, tem o Cazuza com o Barão, né? O rock brasileiro. E o Barão mesmo sem Cazuza, né? André, a impressão que dá é que a gente está falando de 50 anos atrás, mas que muito pouca coisa nova aconteceu depois disso. Muito pouco. Ou seja, as coisas aconteceram, Pereira, mas elas aconteceram longe do nosso alcance, na verdade. Diferentemente do que acontecia antes, né? Você, por exemplo, tem toda essa música baiana de axés, você tem o próprio sertanejo que foi invadindo as áreas românticas, você tem Pernambuco com Chico Science, não mais, mas... Tem Geraldinho Azevedo, tem o seu Valença, né? Tem a turma, tem o Zé Ramalho, Álvaro Ramalho, quer dizer, tem outra turma de Pernambuco que é forte também. Que é muito forte, o Pernambuco é muito forte. Talvez muita coisa fora do nosso alcance, mas as sementes que foram plantadas dentro da nossa horta, que a gente participou, estão ainda vicejando, né? É isso. Por isso que eu quero te dizer o seguinte, André, eu te digo sinceramente, como homem que faz parte do mundo do espetáculo, da cultura no Brasil, que você é um homem ao qual eu sou muito grato aqui dentro da cultura brasileira. Muito obrigado, Pereira. E de certa maneira isso parece que eu estou encerrando, né? É o jeito de encerrar. Mas eu não quero encerrar, eu pessoalmente não quero encerrar. Eu quero que o André Midani encerre essa nossa conversa. Olha, Pereira, você sempre foi uma pessoa com a qual eu tive contato de longe, nas épocas do Antônio. Mas sempre nos olhamos com simpatia. Com muita simpatia. Agora, eu, além da simpatia, tinha um certo medo de você. Medo de você. Ela se vai me perguntar por que eu teria medo de você naquela época, né? E eu não saberia te dizer. Porque eu não estava na tua folha, certo, André, que pensa um pouco. Eu fazia cinema e teatro, coisas que você não tinha tempo para participar. Senão você teria participado do cinema brasileiro, eu tenho certeza, ou do teatro brasileiro. Eu teria gostado. Então, a sua sensibilidade, a sua maneira de... Mas você sempre foi uma pessoa muito original, muito importante dentro do comportamento brasileiro, porque você rompeu com muitos arquetipos de masculinos e femininos. Obrigado. Vocês são muito de estímulo.
nesse procedimento. Vamos de qualquer maneira, estamos aqui. Obrigado. Muito obrigado.